eu fiz uma postagem sobre quais são os procedimentos que podem ser realizados num full facelift. E chegaram várias perguntas. E aí eu percebi que muita gente ainda não entendeu o que é um full facelift. Então, hoje eu resolvi tirar esse espaço para explicar um pouquinho melhor sobre esse conjunto de procedimentos. Então, quando a gente fala de full face, a gente está falando do rosto inteiro. E nessa região da fronte, o que nós fazemos é a videocirurgia frontal. Essa é a cirurgia que eu mais realizo. Esse é o procedimento que, na minha mão, né, do jeito como eu opero, é o que dá o melhor resultado. É uma cirurgia que não deixa cicatrizes visíveis, são feitos pequenos portais dentro do couro cabeludo e eu consigo melhorar toda a região da fronte. Eu consigo melhorar, inclusive, aquelas ruguinhas que ficam em cima do nariz, que são as ruguinhas do bunny line, aquelas rugas do corrugador que ficam na região da glabela, e a gente consegue melhorar algo que é muito difícil, que é a flacidez da lateral dos olhos. Esse procedimento, ele geralmente conversa, ele se complementa com a blefaroplastia, né, que é a cirurgia das pálpebras, e aí dentro da blefaroplastia, eu geralmente associo o preenchimento de gordura, né? Eu faço o preenchimento de gordura nessa região abaixo dos olhos. O preenchimento de gordura pode ser feito no A-frame. Amanhã nós vamos operar uma paciente, ela é do Rio de Janeiro, bem legal, uma paciente que veio de longe para fazer a cirurgia aqui com a gente em Criciúma. E ela tem os olhinhos bem covadinhos. Ela já fez uma blefaroplastia há 8 anos atrás e ela veio para complementar esse resultado. E no caso dela, a gente vai preencher todo esse encovado, né, toda essa parte convexa do olho e vai preencher também um pouquinho dessa região do tear trough. E aí a gente vai criar também um pouquinho de volume na maçã do rosto. Normalmente, essa região ao redor dos olhos, quando eu preciso fazer esse procedimento, eu faço junto com a blefaroplastia. Aqui na região do terço médio, eu diria que em 99% dos casos, a gente acaba fazendo um deep plane, que é aquela técnica de plano profundo, em que a gente acessa o plano profundo a partir da linha da transição dos dois SMAs, né? Onde o SMAs ele se transforma de fixo para móvel. E aí a gente consegue mobilizar todas essas estruturas da região mais medial da face. E por último, o pescoço, né? Que a gente faz tanto o neck lift quanto o deep neck. Acaba que para o público que me procura, eu acabo fazendo bem mais o deep neck, que é quando a gente faz aquele esvaziamento das estruturas profundas do pescoço, trato de gás com a gordura profunda. Às vezes eu preciso tratar a glândula submandibular, faço o fechamento da musculatura e aí nós fazemos aquela tração lateral do platisma. E aí tem várias formas de fazer isso. A gente gosta muito de fazer um hammock de platisma, que é como se fosse uma rede realmente, e a gente fixa ele aqui na mastoide, né, que é um ossinho que fica atrás da orelha. Essa é a técnica do crevasse, que vocês devem ver na internet. Esses nomezinhos engraçados, eles acabam ganhando, acabam ficando famosos e a gente acaba se referindo às técnicas. Mas, basicamente, é o fechamento do platisma, a tração lateral com a fixação no osso da mastoide. Essa é a técnica que eu mais gosto para fazer pescoço. Não é igual para todo mundo, eu faço várias variações da técnica, mas assim, a grosso modo, seria isso. Em 100% das pacientes, independente se são full face, se são pacientes que vêm só fazer pálpebra ou que vêm fazer mini lift, eu sempre faço preenchimento de gordura em todas as áreas da face que tem deficiência, que pode ser desde a têmpora, a maçã do rosto, o sulco. Essa região aqui abaixo do canto da boca, a gente chama de prigiols. Essa região é uma região que praticamente todo mundo precisa de preenchimento depois dos 40 anos. E o mento é uma outra região que aqui também eu preciso geralmente complementar. Ou para melhorar o sulquinho,
ou então para melhorar o formato e a projeção, o próprio volume do mento. Então, 100% das pacientes ganham algum tipo de preenchimento com gordura. E eu acredito que tratar a pele, né, que digamos assim, a última etapa do full face, é meio que a cereja do bolo. Eu sempre faço essa comparação com o bolo, que não adianta só o bolo ser gostoso, ele precisa parecer gostoso. E tratar a pele quando a gente faz a cirurgia de face é justamente esse acabamento que faz a cirurgia ficar parecendo bonita. E uma associação que eu sempre faço nesses tratamentos de pele é o nanofat. O nanofat é aquele purificado de gordura. O nanofat, ele é um tratamento de regeneração de pele, ele não é um preenchedor, ele não tem efeito de volumização. O que ele é como se eu pegasse aquelas células daquele local da pele da face que estão envelhecidas e eu desse uma melhorada nelas, eu regenerasse elas, eu melhorasse a qualidade dessas células daquela região da pele. Então, o paciente ele vai ter um efeito de longo prazo. Normalmente, o efeito final do nanofat demora de 4 a 6 meses para a paciente ter essa percepção completa do resultado. E depois de 1 ano, caso a paciente queira refazer, ela pode refazer. Não é obrigatório, a gente só tem que lembrar que a gente sempre vai continuar envelhecendo. E você usar um nanofat é uma forma de você controlar esse envelhecimento das células. Eu gosto bastante. Eu confesso que eu não costumo refazer os meus nanofat nas minhas pacientes, mas o consenso geral da literatura é que após 1 ano, caso você queira refazer a aplicação do nanofat, a paciente ela vai ter novamente o efeito benéfico, né, da regeneração celular. O lip lift, que seria uma das últimas etapas, né, que é específico para a região dos lábios, eu indico para casos bastante selecionados, para pacientes que têm uma excelente indicação. E quem são essas pacientes? São pacientes acima dos 50 anos, que têm um código de barras bastante evidente, que têm alongamento dessa distância entre a base do nariz e o lábio superior, e uma indicação que para mim é precisa, que é a ruga horizontal do sorriso. Quando a paciente sorri, ela faz aquela ruguinha horizontal abaixo do nariz. Essa para mim é uma indicação precisa do lip lift. Ele nunca é feito sozinho, isso é outra coisa muito importante. Fazer um lip lift sozinho não vai ter bom resultado, não vai rejuvenescer as pacientes. Você tem que associar com o tratamento da pele, com o tratamento do código de barras e com o preenchimento dos lábios. Então, não adianta você levantar se o lábio está sem formato, se o contorno do lábio está apagado, se a paciente não tem um arco de cupido bem desenhado. Então, eu acredito que um lábio bonito e rejuvenescido é uma associação de características, ele é um conjunto de detalhes. E só o lip lift não vai resolver isso. Geralmente, a gente vai associando tudo isso dentro do procedimento, ok? Nem sempre eu associo todas elas ao mesmo tempo, mas eu vou tratar todos os sinais do envelhecimento do rosto inteiro da paciente. Gente, foi bem legal essa live. Espero ter contribuído para ajudar vocês a entender um pouquinho mais o meu mundinho da cirurgia plástica, do rejuvenescimento da face, do lifting. E eu desejo uma excelente semana para todo mundo. Na segunda-feira da semana que vem eu volto para conversar mais um pouco com vocês sobre esse assunto que eu acho tão interessante. Um grande beijo e até segunda-feira da semana que vem.